Descubra a incrível história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Em uma época sombria para os israelitas, oprimidos pelos filisteus por 40 anos, na cidade de Zora vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela conceberia um filho que não deveria ter o cabelo tocado por uma navalha, pois seria um nazireu dedicado a Deus desde o ventre materno. Esse filho lideraria a libertação de Israel dos filisteus. A mulher de Manoá, cujo nome era Baren, deu à luz um filho em uma noite abençoada. Ao ver o rosto do recém-nascido, ela sentiu uma mistura de emoções: alegria, gratidão e um temor reverente. Era como se uma luz divina brilhasse sobre aquele pequeno ser que repousava em seus braços. Manoá e Baren olhavam maravilhados para o bebê, cujos olhos pareciam refletir a promessa de um destino grandioso. O choro suave da criança ecoava pela casa, preenchendo o ambiente com um som celestial. Eles sabiam naquele momento que Sansão não era apenas um filho comum, ele era uma dádiva de Deus, destinado a realizar feitos extraordinários. Sansão cresceu em meio às histórias de heroísmo e fé que ecoavam pelas paredes de sua casa desde pequeno. Sua mãe lhe contava sobre a promessa divina que o cercava, a missão que estava destinada a cumprir. À medida que os anos passavam, Sansão demonstrava uma força física incomum para alguém de sua idade. Seus músculos se desenvolviam sob a bênção do Senhor, preparando-o para os desafios que estavam por vir. Aos olhos dos homens, ele era apenas um jovem comum, mas aos olhos de Deus, ele era o escolhido. O Espírito do Senhor começou a se manifestar nele de maneiras surpreendentes, em momentos de perigo iminente. Uma coragem indomável tomava conta de seu ser em situações de injustiça. Uma determinação inabalável o impelia à ação. Sansão sabia que sua vida não seria comum, ele estava destinado a ser extraordinário. Sansão, um jovem de coração puro e força sobre-humana, caminhava pelas ruas de Timna, uma cidade marcada pela presença dos filisteus. Seus olhos encontraram uma jovem filisteia de beleza incomparável, cujo sorriso iluminava o ambiente como um raio de sol em meio à escuridão. O coração de Sansão foi tomado por um sentimento arrebatador, uma mistura de paixão e destino. Ele sabia que aquela mulher era diferente de todas as outras que já havia conhecido seus pais. Ao ouvirem seu pedido para desposá-la, ficaram perplexos e temerosos. Questionaram se não havia entre seus parentes uma moça digna de seu afeto, alguém que compartilhasse sua fé e tradições. No entanto, o desejo de Sansão era inabalável. Ele via em seus olhos a promessa de um amor verdadeiro e profundo. Assim, contra todas as expectativas e preconceitos, ele decidiu seguir seu coração e unir-se àquela que seria sua companheira para toda a vida. Sansão estava em uma jornada solitária pelo deserto, refletindo sobre seu propósito e a missão que Deus lhe confiara. Em um momento de profunda conexão espiritual, ele se deparou com um leão feroz que rugia em sua direção, sedento por sangue. O coração de Sansão acelerou, mas sua fé permaneceu inabalável. Com uma determinação divina, ele enfrentou a besta com coragem e ousadia. O leão investiu contra ele com toda a sua força, mas Sansão, impulsionado pelo Espírito do Senhor, ergueu suas mãos poderosas e segurou a mandíbula do animal. Em um instante de pura força sobrenatural, ele partiu o leão ao meio, demonstrando o poder que fluía através dele. O corpo do leão jazia aos seus pés, dividido pela força daquele que fora escolhido para libertar seu povo. No dia de seu casamento, em meio à alegria e celebração, Sansão propôs um enigma intrigante aos seus 30 companheiros filisteus, com um sorriso misterioso nos lábios. Ele desafiou-os a decifrar suas palavras enigmáticas: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Durante 7 dias de festa, os filisteus se esforçaram em vão para desvendar o enigma, mas a resposta escapava-lhes como areia entre os dedos. Intrigados e frustrados,
Recorreram à esposa de Sansão em busca da solução sob ameaças e lágrimas. Ela conseguiu arrancar dele as respostas. Assim, no último dia da festa, os filisteus triunfaram ao decifrar o enigma proposto por Sansão, revelando sua astúcia e sagacidade perante seus inimigos. Sansão, impulsionado por um desejo ardente de justiça e vingança, tramou um plano astucioso para infligir danos aos filisteus em uma noite sombria. Ele percorreu os campos dos inimigos e capturou 300 raposas, amarrando-as em pares com tochas acesas entre elas. Com um gesto rápido e preciso, liberou as raposas nas plantações dos filisteus. Queimando-as até o chão, o fogo se espalhou como uma tempestade de chamas vorazes, consumindo os frutos do trabalho de seus adversários. O brilho das tochas iluminava a escuridão da noite, enquanto Sansão observava a destruição causada por sua estratégia engenhosa. Os gritos desesperados dos filisteus ecoavam pela paisagem em chamas, testemunhas da ira divina, manifestada através do homem mais forte da Bíblia. Sansão, após o incidente com as raposas e a vingança contra os filisteus, viu-se envolvido em uma trama de intrigas e traições. Sua esposa, seduzida por promessas de riqueza e poder, entregou-lhe aos seus inimigos em troca de favores e segurança. Desconcertado pela traição daquela em quem depositara seu amor e confiança, Sansão sentiu-se como um leão enjaulado, furioso e impotente diante das artimanhas dos filisteus. Levado à presença dos líderes inimigos, ele enfrentou acusações falsas e humilhações públicas. A sensação de abandono e desamparo o envolveu como uma sombra gélida, obscurecendo sua visão e sua esperança. Contudo, mesmo nas trevas da traição, uma centelha de determinação ardia em seu coração. Sansão sabia que sua história ainda não chegara ao fim. Novos desafios aguardavam-no no horizonte sombrio da adversidade. Após uma série de eventos tumultuosos e traições, Sansão se viu diante de uma encruzilhada que testaria não apenas sua força física, mas também sua fé e determinação. Capturado pelos filisteus em um ato de astúcia e traição, ele foi levado acorrentado para as terras inimigas, onde a sombra da opressão pairava sobre ele como um manto sombrio. Privado de sua liberdade e de sua visão, Sansão enfrentou a solidão e o desespero da prisão. No entanto, em meio à escuridão que o envolvia, uma chama interior continuava acesa, alimentada pela promessa divina que o acompanhara desde o seu nascimento. A força que outrora o distinguira como o homem mais forte da Bíblia agora aguardava silenciosa, pronta para ser despertada mais uma vez em um ato final de redenção e glória. Após ser traído por aqueles em quem confiava, Sansão se viu encurralado em Gaza, a fortaleza dos filisteus, cercado por inimigos sedentos por vingança. Ele foi capturado e submetido a uma humilhação cruel. Seus olhos foram arrancados, privando-o da visão que tanto o distinguia. Acorrentado, ele foi levado ao coração da cidade inimiga, onde o riso zombeteiro dos filisteus ecoava pelas ruas estreitas. A escuridão o envolvia como um manto implacável, obscurecendo não apenas sua visão física, mas também sua esperança e determinação. No entanto, mesmo na prisão sombria e desoladora de Gaza, uma chama interior continuava a arder dentro dele, a chama da fé inabalável e da promessa divina que o acompanhara desde o seu nascimento. Sansão sabia que sua história ainda não chegara ao fim. Novos desafios aguardavam-no no labirinto de intrigas e traições dos filisteus. Sansão, enfraquecido e cego, foi levado ao templo dos filisteus como entretenimento para suas festividades. A multidão se aglomerava ao redor do gigantesco edifício, ansiosa para testemunhar a humilhação do homem que um dia fora temido por sua força. Sansão, agora reduzido à condição de prisioneiro acorrentado, sentia o peso de sua queda e a ausência da presença divina que o havia acompanhado em suas batalhas anteriores. No entanto, em meio às gargalhadas e zombarias dos filisteus, uma chama de determinação reacendeu em seu interior. Com um pedido silencioso ao Senhor por forças uma última vez,
Sansão se aproximou das colunas que sustentavam o templo com um grito poderoso. Ele invocou toda a coragem e fé que restavam em seu ser, e empurrou as colunas com todas as suas forças. O templo estremeceu, os pilares cederam, e a estrutura imponente desabou sobre si mesma com um estrondo ensurdecedor. Os gritos de terror dos filisteus ecoaram pelos escombros enquanto Sansão sacrificava sua própria vida para libertar seu povo mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre as histórias incríveis da Bíblia. Deus abençoe.